Ser sincero para vocês, bem sincero, tem uma coisa que eu não consigo entender, é o corretor que tem uma fissura em fechar a venda. O lead acabou de chegar no WhatsApp dele, ele já fica fissurado em pegar a documentação do cliente, ver se aquele cliente é aprovado, montar fluxo e começa a gerar uma pressão absurda. Coisas que o cliente hoje não cai mais, né? Porque o nosso mercado, ele amadureceu pra caramba. Então você falar pro cliente, essa oportunidade é para hoje, última unidade, o mês vai virar, é algo que o cliente, ele não é um fator de decisão pro cliente vir fechar o negócio. Não é isso. O fator de decisão que vai fazer o seu cliente fechar o negócio é você conseguir chamar ele para o fechamento de uma maneira sutil. Então você tem que vir de uma maneira leve, de uma maneira sutil e chamar aquele cliente para o fechamento. Luan, perfeito, tá? Como que eu faço isso? Eu chamo o cliente para o fechamento de uma maneira sutil, sem causar pressão de últimas unidades, vai virar o mês e etc. Primeira coisa, você precisa entender que o atendimento, ele tem algumas etapas para serem cumpridas. Primeira etapa do atendimento, você tem que entender o diagnóstico de dor. E pelo tamanho da dor que está motivando o cliente a comprar o imóvel, é o tamanho da sua expectativa que você vai colocar naquela venda. Luan, não entendi, me explica? Explico. Você está com um cliente que ele paga aluguel, que várias vezes o proprietário já pediu a casa, ele saiu de uma casa, foi para outra, está enfrentando vários problemas. Esse cliente quer acabar com esse problema na família dele. Então, como que ele viu a solução para acabar com isso? Ele falou, vou comprar um imóvel, porque se eu moro no que é meu, eu não tenho mais esse problema. Então, o imóvel é só um meio, de fato, para ele ter uma segurança para a família dele. Se você conseguir aprovar esse cliente e conseguir encaixar um fluxo dentro do orçamento dele, ou um fluxo que fique próximo do que ele pode pagar, esse cliente vai fechar com você com total segurança. Mas se o cliente é um cliente novo, mora com os pais, já chegou para você falando, eu vim fazer uma pesquisa, eu vim olhar tudo mais, para entender mais. Esse cliente, pelos sinais que ele está te dando no primeiro atendimento, provavelmente ele vai ser um cliente que ele não vai ser para agora. Mas é um cliente que, se você acompanhar ele, preparar ele, a longo prazo você vai fechar. E muitos corretores só fecham os clientes que são para fechar agora. Porque os clientes que precisam de um acompanhamento, de um preparo para ser fechado no longo prazo, esse corretor espanta. Porque ele quer fechar agora, e nem todo cliente é para fechar agora. Muito cliente para fechar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, no primeiro atendimento, você faz o diagnóstico de dor e você vai ver a necessidade e o nível de urgência que aquele cliente está disposto a colocar para comprar o imóvel dele. Dentro disso, você já começa a ter uma expectativa. Bom, esse cliente é para ontem, é para fechar agora. Não, esse cliente é daqui a 3, 4 meses. Esse cliente é daqui a 6 meses, 1 ano. Quando você entende isso, seu atendimento fica muito mais leve e você aumenta em 100%, 100% não, você aumenta em 98% a retenção dos seus clientes e a fidelização dos seus clientes com você. Então, primeiro pilar do atendimento, você precisa fazer o diagnóstico de dor para você ver o tamanho do problema do seu cliente e você fazer um ajuste de expectativa, entender se esse cliente é para fechar agora, para fechar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa entender a jornada de compra do seu cliente. Quanto tempo ele está buscando comprar o imóvel? Quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Se o cliente está buscando comprar um imóvel há 2 anos e ele não conseguiu comprar, você precisa entender qual foi o motivo que fez com que esse cliente não comprasse.
Ah, ele não comprou porque ele está com problema A, ele não comprou porque ele está com problema Y. O que você vai fazer? Você vai ser um especialista em resolver esse problema que está sendo uma barreira na hora desse cliente comprar um imóvel. Então você tem que ver o diagnóstico de dor, o tamanho da dor do cliente, você tem que ver a jornada de compra, o que está impedindo esse cliente de comprar. Quando você faz esse ajuste com o cliente, alinha isso com o cliente muito bem alinhado no atendimento, você já sai anos-luz na frente para fechar essa venda. Mas você já está alinhado, ó, esse cliente não é para agora. Se ele não é para agora, você faz um atendimento com ele sem causar pressão. Você faz um atendimento onde você dá informação, você traz oportunidade. Ele vai na visita, você vai na visita. Você deixa o cliente no mundo dele confortável. É muito importante o corretor entender esse detalhe. Terceiro pilar do atendimento, você precisa identificar os personagens de decisão. A compra de um apartamento, de um imóvel, geralmente o cliente não decide sozinho. E se você não identifica as pessoas que vão decidir junto com ele, você não consegue trazer os personagens de decisão junto para a frequência de fechamento. Às vezes o cliente que quer comprar está numa frequência incrível de fechamento. Só que a pessoa que vai decidir junto com ele não tá. Aí você não trouxe essa pessoa para a frequência de fechamento. O que acontece? Ele ouve aquela pessoa e a pessoa tira ele da frequência de fechamento. Então você tem que colocar o cliente e as pessoas que ele julga necessário decidir junto com ele na mesma frequência que ele vai colocar. Inclusive, eu tenho uma consultoria estratégica totalmente gratuita, onde na sala fechada, no Zoom, no Google Meet, aliás, eu e você, eu te explico como que você faz tudo isso de maneira gratuita. Luan, como que eu faço para participar? Aqui embaixo na descrição vai estar o link do meu WhatsApp, você vai chamar lá no WhatsApp, vai falar diretamente comigo e a gente vai marcar essa reunião totalmente de graça e eu te explico isso na prática. Mas vamos continuar no vídeo aqui. Identificou o personagem de decisão, você vai para o quarto pilar, que é fazer o diagnóstico financeiro do cliente. Às vezes o cliente tem um orçamento que ele pode pagar por mês, 1.000, 1.500, e você está trazendo uma oportunidade para ele que ele vai ter que pagar 2, que ele vai ter que pagar 2,5. Olha a loucura. Então o diagnóstico financeiro, às vezes o cliente fala assim, eu posso pagar 1.000, mas quando você faz o diagnóstico financeiro, que inclusive eu ensino isso lá na minha consultoria estratégica de graça, quando você ensina o cliente a fazer esse diagnóstico, o cliente fala, caramba, cara, eu tô jogando esse dinheirão fora, eu nem sabia. Não, eu vou parar com isso daqui, eu vou cortar isso daqui. Eu falei 1.000 para você, mas eu posso pagar 2.000. Ou seja, o diagnóstico financeiro é você trazer uma conscientização financeira para o seu cliente. É o que eu falo. O corretor de imóveis hoje, ele não pode ser simplesmente vendedor. Ele tem que ser um profissional que ele resolve o problema na Receita, ele resolve o problema no SPC, ele resolve o problema no Serasa. Ele é um educador financeiro, ele traz uma assessoria financeira. Ele precisa ser isso, senão ele não vende. E quinto e último pilar, para finalizar, quando você alinha isso com o cliente, o financeiro, quando você traz o personagem de decisão para a frequência de vendas, quando você entende ali o problema que não deixou esse cliente comprar e você já resolveu, como que você chama esse cliente para o fechamento? Como que você chama? Da seguinte maneira: Fernando, Fernanda, o fluxo está alinhado, está de acordo com a sua saúde financeira. Você podia pagar uma média de 1.500 a 2.000, o fluxo está dentro de 1.200 a 1.500, está bem confortável, sim ou não? Sim. Olha como é que eu vou chamar o cliente para o fechamento. Qual é a melhor data para o pagamento? 5, 10 ou 15? O que o cliente vai falar? A data. 10, 15. Se ele não tiver muito alinhado para o fechamento, ele vai falar, pô, Luan, antes de decidir isso, eu quero tirar mais algumas dúvidas. Aí você volta e tira essas dúvidas, mas sempre que você for voltar para o fechamento, você nunca vai falar para ele, vamos fechar? Você vai perguntar, qual é a melhor data para o pagamento? 5, 10 ou 15? Esse ato aqui de 5.000, de 2.000, de 3.000, de 1.000,
Esse ato vai ser no Pix ou no cartão de crédito? A sua unidade de preferência é mais próximo da portaria ou um pouco mais distante? O segredo de você fechar muita venda é esse. Você chamar o cliente para o fechamento de uma maneira sutil. Porque quando você fala para ele, e aí, vamos fechar? Você está convidando ele para tomar uma decisão muito racional. E a maioria dos clientes, nesse momento, ele vai travar. Vai falar que vai pensar, que vai conversar com A, com B. Quando você vem dessa maneira mais sutil, funciona muito mais. Pega esse vídeo, manda para 3, 4 corretores, se inscreve no meu canal, vê esse vídeo de novo, anota as principais questões dele, fala comigo no meu WhatsApp, marca sua consultoria estratégica, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a vender mais e a chegar no topo. E até a próxima.